de como vai ser essa próxima semana aí com o trabalho do MDIC, porque vinha fazendo aquele trabalho de conversar com os setores produtivos, né, trazer toda uma visão de como seria atingido cada um dos setores pelas tarifas, e agora o MDIC vai voltar a fazer então essas rodadas com os setores, justamente para ajustar especificamente alguns itens do plano de contingência. Foi essa a decisão tomada então nessa reunião de hoje mais cedo. Além disso, Lula vem fazendo outras diversas reuniões, né, desde que veio aquela ordem executiva de Donald Trump implementando de fato a tarifa de 50%. Ontem ele também esteve reunido, convocou uma reunião de emergência após uma agenda aqui no Planalto e fez mais um encontro com diversos ministros, e desse encontro saiu aquela nota de posicionamento do Palácio do Planalto, trazendo alguns pontos específicos sobre essa reação, né, de Donald Trump. Eles diziam, por exemplo, que é inaceitável a interferência do governo norte-americano na justiça brasileira, e também se solidarizavam com as sanções sofridas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em relação aí à Lei Magnitsky. E aí, abro aspas aqui para a nota, um dos fundamentos da democracia e do respeito aos direitos humanos no Brasil é a independência do Poder Judiciário, e qualquer tentativa de enfraquecê-lo constitui ameaça ao próprio regime democrático. Quem falou também sobre o plano de contingência hoje mais cedo foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse, né, que agora com a oficialização das tarifas e com diversos itens ficando na lista de exceções, é preciso rever aquele plano que já estava elaborado, que já estava com o presidente Lula. E ele adiantou que vai ter ajustes de medidas de apoio à indústria e ao agronegócio brasileiros por conta de alguns itens ali que ficaram fora das exceções. Segundo ele, então, o plano vai ser ajustado à nova conjuntura, mas sempre respeitando a cooperação internacional, o diálogo e a negociação, essas premissas que o governo brasileiro já vinha trazendo para a mesa de negociação. Nós separamos um trecho da fala do ministro Fernando Haddad e vamos conferir agora. Nós vamos lançar parte do nosso plano previsto, vai ser apreciado para ser lançado nos próximos dias, né, de apoio à proteção à indústria brasileira, aos empregos no Brasil, ao agro também, quando for o caso, que há casos em que isso pode acontecer. Dentro do plano de contingência já havia a previsão de medidas nessa direção, e nós vamos agora calibrar justamente para, à luz do que foi anunciado ontem, nós vamos fazer a calibragem para que isso possa acontecer o mais rápido possível. Os atos já estão sendo preparados aqui na Fazenda para encaminhamento à Casa Civil. Então eu penso que nos próximos dias nós vamos ter anúncios nessa direção. Mas o mais importante é mostrar que a atitude do Brasil tem sido a atitude correta, de argumentar, levar a consideração do governo dos Estados Unidos os pontos de vista sóbrios, serenos e maduros do Brasil, buscar mais cooperação. Haddad também afirmou que o Brasil vai recorrer à decisão dos Estados Unidos sobre as tarifas em instâncias devidas. Vamos ouvir. A assessoria do secretário Bessent fez contato conosco ontem de que finalmente vai agendar uma segunda conversa. A primeira, como eu havia adiantado, foi em maio na Califórnia. Haverá agora uma rodada de negociações. Nós vamos levar às autoridades americanas os nossos pontos de vista. E, obviamente, vamos recorrer nas instâncias devidas, tanto nos Estados Unidos quanto nos organismos internacionais. Vamos recorrer dessas decisões no sentido de sensibilizar que isso não interessa, não é o Brasil, não interessa a América do Sul, nós estamos no mesmo continente, nós temos que buscar mais integração. Os Estados Unidos manteve a tarifa de 50% sobre a carne brasileira. Parte da produção pode ser redirecionada ao mercado interno, ajudando a reduzir os preços no bolso do consumidor brasileiro. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Gabriela Garcia. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne afirmou que parte da produção poderá ser redirecionada ao mercado interno. Com isso, os preços ficam mais em conta para o consumidor brasileiro. Mas, com a queda do preço, a associação diz que há risco de efeitos colaterais em toda a cadeia produtiva, como a perda de rentabilidade aos pecuaristas, aos frigoríficos e uma diminuição da produção de carne a médio prazo. O ideal, conforme a associação,
seria manter as exportações ativas para preservar a estabilidade do mercado nacional. A carne brasileira é importante especialmente para a indústria norte-americana de alimentos processados, já que cortes brasileiros têm sido usados para a fabricação de produtos como hambúrgueres congelados. A tarifação ocorre em um momento que não é bom para a pecuária dos Estados Unidos. Isso porque o rebanho por lá é o menor dos últimos 50 anos. A queda é resultado de mudanças climáticas, especialmente a ocorrência de secas, que impactam os pastos. O clima tem reduzido a oferta de alimento para os animais. Com isso, os produtores precisam gastar mais para complementar a alimentação, o que tem levado alguns produtores a vender parte do rebanho que deveria ser retida para a reprodução. O preço da carne nos Estados Unidos subiu nos últimos meses, 9% em comparação ao fim do ano passado. Já em tela conosco, Pedro Venceslau, porque você tem apuração, Pedro, de que como a carne brasileira ficou fora da lista de exceções do tarifaço, ou seja, será tarifada em 50%, você apurou que tem medidas sendo avaliadas para ajudar o setor, né? Mais do que isso, o vice-presidente Geraldo Alckmin teria sinalizado e mesmo prometido para o setor que vai abrir que o governo brasileiro vai abrir uma linha de crédito, muito provavelmente pelo BNDES, para pelo menos mitigar os prejuízos do setor aqui, com esse tarifaço que continuou valendo para o setor de carnes, que é um setor tão importante. Como é que foi isso? Foi uma reunião do Roberto Perosa com o Geraldo Alckmin, lá na sede do MIDIC. Nessa conversa, aliás, eles são dois velhos conhecidos, é interessante fazer esse pequeno parênteses aqui. O Perosa, trabalhava antes como secretário de Comércio do Ministério da Agricultura do governo Lula III, e foi indicado para o cargo justamente pelo Geraldo Alckmin. Mais do que isso, o pai do Perosa foi deputado constituinte, Antônio de Pádua Perosa, junto com o Geraldo Alckmin, e foi um dos fundadores do PSDB. Era um quadro importantíssimo dos tucanos na região de São José do Rio Preto. Portanto, são dois velhos conhecidos. Então, nessa conversa, o Perosa levou ao Geraldo Alckmin todos os questionamentos, as preocupações do setor e fez ali um panorama de como é que estava o cenário. Primeiro, essa extensão até o dia 6 de agosto deu uma bela aliviada para o setor de carnes. Por quê? Porque permitiu que os navios pudessem continuar seu caminho até os Estados Unidos e pelo menos uma parte importante da produção chegasse ao destino antes da tarifa começar a valer. E aí eu peguei até alguns números interessantes aqui. 30 mil toneladas então estavam a caminho dos Estados Unidos. É uma viagem longa de navio e essa carne toda vai chegar lá a tempo de ir para o mercado americano antes da tarifa. Não sei se nas conversas entre os brasileiros e os americanos pesou essa questão. Isso significa 160 milhões de dólares que deixaram de ser perdido ali pelo setor. Então, também disse o Perosa ao Geraldo Alckmin que vai ser muito difícil para o setor de carnes redirecionar a produção para o mercado interno. Então eles vão ter que fazer todo um trabalho de abrir novos mercados. E por quê? Aí ele explicou o seguinte: boa parte dessa produção que vai para os Estados Unidos é da dianteira do boi, uma carne muito específica que é usada para fazer hambúrguer. Então não há um mercado específico, pelo menos não do tamanho do norte-americano, para absorver toda essa demanda que existe lá no país. Então eles vão ter que fazer um grande trabalho aqui com os frigoríficos, grandes e pequenos, sobretudo há uma preocupação com os médios e pequenos frigoríficos aqui do Brasil, para tentar encontrar novos mercados e mitigar os prejuízos. É isso, Passa né? a receita, né? Passa a receita do hambúrguer pra gente, ô Yuri Pita, e vende essa carne mais barata. Pois não, eu já falei que peito de boi é uma carne boa para fazer hambúrguer, né? Os americanos tem até muito brasileiro que tem usado o shoulder, por exemplo, né? Que seria o equivalente ao ombro, né? Ao dianteiro ali do boi para fazer churrasco também, que também funciona. Enfim, tem jeito tem, né? Agora, ô Pedro, a exemplo de vários setores que a gente tem acompanhado, eles têm buscado a ajuda das suas contrapartes lá nos Estados Unidos e tem uma associação americana ajudando o setor de carnes para tentar se reverter este tarifaço ou pelo menos fazer com que a carne brasileira não esteja submetida ao tarifaço completo
que Donald Trump confirmou ontem, Pedro? Exatamente, claro, a gente vê uma atuação dos senadores, uma atuação do governo brasileiro, todo mundo fazendo um grande esforço concentrado nesse momento difícil para o comércio aqui no Brasil, para a indústria brasileira, mas, pelo que eu entendi, conversando com os setores, quem tem feito mesmo a diferença são as contrapartes norte-americanas. E foi o caso, para ilustrar isso que eu estou dizendo, da ABEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias e dos Exportadores de Carne, que é presidida, como eu disse, pelo Roberto Perosa. Eles me contaram ali na ABEC que eles têm uma espécie de trincheira nos Estados Unidos, que é a MICA, Meat Import Council of America, que é a Associação dos Importadores de Carne dos Estados Unidos. Eles têm se falado diariamente, estão com o canal ali direto, e eles têm operado muito fortemente no campo político nos Estados Unidos, essa associação, para sensibilizar parlamentares republicanos e democratas e tentar abrir acesso à Casa Branca para sensibilizar também aqueles auxiliares mais diretos de Donald Trump, para mostrar o tamanho do prejuízo que essa decisão vai trazer para o mercado norte-americano, para as grandes redes de fast food, por exemplo, que usam essa carne da dianteira do boi para fazer um hambúrguer, como eu disse. Isso vale também para todos os outros setores que não foram contemplados ali com essa isenção da tarifa, como pouca gente esperava que esses setores seriam poupados, mas esses que seguem na luta enxergam nessas suas associações norte-americanas um espaço muito importante de interlocução para conseguir atuar e, enfim, se aproximar da Casa Branca, já que Donald Trump parece inacessível para o mundo político.